Tribo Primitiva capítulo 126. As colheitas de cânhamo chegaram ouvindo eu me lembro de Minguang. Mufeng ansiava por isso. Lembre-se, onde você viu isso? Sim. Minguang assentiu e disse animadamente, é do lado de Baizuan. Da última vez nós caçamos na direção da tribo, e o Rami estava do lado onde a árvore fria estava escondida. Depois de uma pausa, ele acrescentou, a tribo do dragão Manga está nessa direção, e sua tribo tem linho. Mufeng ficou atordoado por um momento. Existe uma roupa de cama no departamento de Mang Dragon. Sim. Eu ouvi deles quando fui ao departamento de dragões Mang trocar sal com o vovô antes, dizendo que eles têm roupas de linho. Se você quiser trocar, você precisa de 50 peles de animais. Eu irei. Mufeng exclamou em seu coração. 2 peles de animais quase podem fazer uma peça de roupa. 50 peles de animais equivalem a 25 peças, que podem igualar a diferença entre roupas baratas e roupas luxuosas na vida anterior. Mas, ao mesmo tempo, outra ideia surgiu na mente de Mufeng. Se o clã Jiang for forte o suficiente para se proteger e ter roupas de linho, não seria possível obter muitos materiais de desenvolvimento. Pensando nisso, ele imediatamente se empolgou e disse empolgado, você já viu o tal Rami? Quantos? Minguang balançou a cabeça. Não sei quantos são, só sei que não há lado para ver. Mufeng riu animadamente. Independentemente de o que Minguang disse ser verdade ou não, pelo menos uma coisa é certa, ou seja, esse pedaço de Rami existe em pedaços, e são muitos. Minguang, vou arranjar alguém para retirar todos esses Rami amanhã. Preste atenção para trazer de volta um pouco de Rami com raízes e solo, e mantenha alguns na natureza. Depois de uma pausa, ele imediatamente disse a Liu, tio Liu, deixe os escravos deixarem uma parte da terra quando estiverem recuperando a terra para cultivar Rami. Crescendo Rami? Liu ficou surpreso. Não é usado para cultivar milho para alimentação? Então deixe um pedaço extra de terra e plante Rami. Embora o Rami não encha o estômago como o milho, também é um tesouro. Há tesouros por toda parte. Liu ficou ainda mais surpreso. Além de fiar linha para fazer roupas de linho, o que mais posso usar para isso? A raiz de Rami pode ser usada para fins medicinais e pode proteger o bebê. A pele de Rami pode ser usada para tecer fios de cânhamo. As sementes de Rami podem ser usadas para plantar ou para espremer óleo ou para comer. Falando nisso, os olhos de Mufeng brilharam e seu rosto estava cheio de sorrisos. É como banha, pode ser frita e é mais saudável que banha. Também há folhas de Rami, que também são comestíveis. Ele queria dizer que em muitos lugares em sua vida anterior, havia o costume de usar folhas tenras de Rami para fazer arroz. Ele ainda se lembrava que tinha um amigo de Jiang Xiaobiao que lhe disse que havia um costume de fazer pãezinhos de Rami com folhas frescas de Rami e macarrão de arroz em sua cidade natal em julho e meio. As folhas de Rami também são ricas em proteínas e saborosas. Falando em folhas de Rami comestíveis, Mufeng de repente pensou em outro kenafe de cânhamo mais delicioso. Rami tem apenas 1 metro de altura, mas Jima pode crescer até 2 metros ou até mais. Sem falar na grande quantidade de cânhamo, na pitada das folhas mais tenras da cabeça de Jima. Esfregue e coloque na boca. Um prato delicioso. Tem um leve sabor azedo. Se você escaldar um pouco a salada e adicionar um pouco de alho, o sabor é ainda mais impressionante. Minguang e Liu ainda estavam animados pensando que haveria roupas de linho para vestir, mas inesperadamente, Mufeng já havia se afastado das coisas e estava preocupado com comida. Grande chefe, grande chefe. Os olhos de Minguang e Mufeng sorriu bobo, não em estado de meditação, e interrompeu ousadamente seu devaneio. Mufeng reagiu e disse apressadamente, espere um minuto. Vou lhe contar uma colheita de cânhamo. Se eu puder vê-la, trarei de volta. Mas Minguang foi pego de surpresa por um momento, e imediatamente surpreso. Há mais alguma coisa que você possa fazer roupas de linho? Sim. Mufeng disse enquanto pintava. Uma planta era mais alta que Rami, mais forte que Rami, e as folhas eram como kenafe de 5 mãos. Comparado com Rami, a introdução do kenafe é muito mais simples. É que depois que os dois ouviram, eles balançaram a cabeça juntos. Eu não vi essa coisa, talvez seja mais longe. Mufeng ficou um pouco desapontado, mas quando ele pensou que Rami havia se acalmado, ele imediatamente ficou feliz novamente. Tudo bem,
É isso. Amanhã você vai trazer algumas pessoas para procurar Rami, principalmente Rami. Tente não ter problemas. Quando você voltar para a tribo vizinha, você pode observar algumas presas. Sim. Minguang assentiu e concordou. Tudo bem, tio Liu. Amanhã vou encontrar algumas pessoas para limpar as coisas na construção de terra, e depois encontrar alguém para cortar um bambu mais fino. Cortar o bambu? Liu ficou intrigado. Para que serve o bambu? Mufeng sorriu e disse, a tribo logo se mudará para um tulou. Eles não apenas precisam limpar, mas também queimar fogos de artifício para dar sorte. Ele tinha alguns arrependimentos, mas quando o tulou foi concluído, ele se esqueceu disso. Mas agora, se você quiser se mudar, definitivamente terá que soltar fogos de artifício. Durante a inauguração da casa na vida anterior, a vítima não apenas soltava fogos de artifício para quebrar os maus espíritos, mas também tratava os convidados para jantar, e parentes e amigos davam presentes em envelopes vermelhos. No momento, ele não tem fogos de artifício à mão, mas o bambu queimado pode fazer um som de rachar. De qualquer forma, a primeira época em que os ancestrais foram sacrificados, foi o bambu. Quanto ao jantar, ele também pensou nisso. Quando chegar a hora, a tribo matará diretamente porcos e ovelhas, comerá uma grande refeição e celebrará a migração de todas as tribos. Mufeng pensou que já que ele era o patriarca desta tribo, ele deveria fazer esta tribo parecer um lar, caloroso e humano. Enquanto as pessoas da tribo sentirem essa forma de estar juntas, elas estarão mais unidas. Somente quando o povo da tribo estiver unido, eles terão maior coesão e eficácia no combate, e a tribo será mais forte. Tribo Primitiva capítulo 127. Ensine você a fazer novas armas. Talvez fosse porque as pessoas eram revigoradas em ocasiões felizes. Depois que a questão do Rami foi confirmada, os 5 lobos voltaram pendurados do lado de fora. Quando ele voltou, Dodo tinha um animal em sua boca que Mufeng nunca esperava. Com orelhas compridas, olhos vermelhos claros, patas traseiras grossas e poderosas e 2 dentes da frente expostos, ele parece feroz e miserável, sem a imagem suave e fofa na impressão de Mufeng. Coelho! Mufeng exclamou. Independentemente de sua identidade, ele pegou a vara e manteve-a presa à mordida da boca de Dodo. Ele olhou com cuidado e olhou novamente, e exclamou excitado, eu vou. É realmente um coelho. Este coelho era obviamente maior do que aquele que ele tinha visto em sua vida anterior, e sua cor de pelagem não era muito diferente, mas sua aparência era realmente insatisfatória. As presas grandes expostas são amarelas e grandes, e os bigodes do coelho ainda estão manchados de sujeira. Eles estão sujos. Eles são obviamente coelhos, mas parecem um ladrão e não são nada fofos. Muito menos se os coelhos são fofos ou não, é um fato que a carne de coelho é deliciosa. Especialmente agora que o coelho foi trazido de volta da natureza por 5 lobos, e Mufeng vagamente viu outras possibilidades. Dodo, você pegou isso? Mufeng perguntou. Dodo balançou a cabeça e assentiu vigorosamente. Cannabis sorriu, apertou Dodo com sua bunda e balançou a cabeça contra Mufeng, claramente convidando crédito. Os outros 3 lobos balançaram levemente a cabeça e o rabo, não tão exagerados quanto os 2. Mufeng perguntou deliberadamente sobre a situação, e depois de pensar sobre isso, e perguntou sobre as sementes de maconha. Mas onde você pegou isso? Ouvindo Mufeng realmente usar sua linguagem para se comunicar com as sementes de maconha, ele chorou excitado e esfregou a cabeça excitadamente ao redor de Mufeng. Ok. Mufeng agarrou a parte de trás do pescoço e perguntou novamente uau, onde você pegou? A semente de cânhamo respondeu honestamente uau, na floresta, há 2 árvores ali. Mufeng está um pouco sem palavras, não fale sobre 2 árvores na selva, mesmo 3 árvores, 10 árvores. Obviamente ele não está no mesmo canal para se comunicar com Emp. Mufeng, apenas 5 de vocês pegaram este. As sementes de maconha baixam a cabeça, comemos 2 e trazemos uma para você. O coração de Mufeng ficou agradavelmente surpreso, com certeza. Neste momento Dodo apareceu novamente e não pôde deixar de reclamar. Houve outro que escapou dele. Dodo reclamou com mais e, era ele, solta o coelho. Mufeng estava feliz em seu coração. Não é à toa que Maizi não está tão feliz como de costume agora. Acontece que ele tem um coração culpado e não se atreve a fazer mais coisas.
Ele gritou novamente então amanhã você vai me levar para dar uma olhada, e pegar mais alguns. Desta vez os 5 lobos saltaram excitados, sorrindo e uivando. Mufeng perguntou novamente, dê-me este coelho. Os 5 lobos assentiram humanamente juntos. O coração de Mufeng aqueceu e ele intencionalmente devolveu os coelhos para eles, mas sabia que não poderia fazê-lo. Então ele estendeu a mão e tocou suas cabeças uma a uma. Bom menino. Ele não usou linguagem de lobo nesta frase, e os 5 lobos claramente não a entenderam. Mas eles sentiram elogios do sorriso de Mufeng e apertaram os olhos, um por um esticaram o pescoço, apertaram os olhos e pareciam se divertir. Na manhã seguinte, os 5 lobinhos pediram diretamente a Mufeng para tirá-los, aparentemente lembrando o que Mufeng disse. Mufeng balançou a cabeça, levou-os para o campo de treinamento primeiro e observou a equipe de caça treinar por um tempo. É claro que, a pedido desses membros da equipe de caça, Mufeng lhes ensinou uma técnica simples de luta com lança de bambu, que era apenas algumas ações básicas de facada, escolha, limpeza e esmagamento. Esses movimentos não podem ser vistos por uma pessoa praticando, mas quando dezenas de pessoas praticam matar e matar junto com as lanças de bambu, elas realmente têm a aura de um exército. Mufeng olhou para ele e assentiu repetidamente, sabendo que esses membros da tribo tinham esperança agora. Então eles treinaram muito duro. Depois de assistir aqui por um longo tempo, ele acenou com a cabeça e sinalizou para Anshu, ok, deixe-os descansar. Eu ensino a você uma arma de aproximação simples. Armas. Os olhos de Anshu se iluminaram quando Mufeng falou sobre armas. Em sua opinião, a arma que o chefe guerreiro casualmente ensinou era muito superior às baquetas e facas de pedra que eles usavam anteriormente. Agora que o chefe guerreiro mais uma vez os ensina a fazer armas, isso não significa que eles precisam de mais uma arma. Anshu rapidamente reuniu todos e ficou na frente de Mufeng. Mufeng pegou a corda do tendão da besta preparada no campo de treinamento e amarrou uma pedra do tamanho de 2 punhos. Com uma mão, ele agarrou uma ponta da corda do tendão da besta e a puxou para cima. A corda do tendão da besta foi enrolada na rocha e voou para frente e para trás. Mufeng sorriu e disse, estou otimista. Como ele disse, ele bateu com uma mão contra o chão na frente dele. Com um som abafado, o chão foi esmagado em um pequeno buraco. O que? Todos exclamaram. O chão foi batido com estacas de madeira por eles. Já era muito difícil, mas foi simplesmente esmagado em um pequeno buraco por Mufeng. Ninguém pode ver o quão poderoso é. Chefe guerreiro, que tipo de arma é essa, tão simples? Anshu perguntou surpreso. Não parece ser difícil fazer isso. Mufeng assentiu e sorriu. Isso é chamado de martelo de meteoro. É fácil de fazer. Basta amarrar a pedra com uma corda de tendão de besta, mas a dificuldade é como você faz a pedra amarrada à corda atingir o alvo que deseja acertar. O martelo meteoro foi balançado com uma bola de ferro farpada amarrada a uma corrente de ferro na história, que testou a força do braço e a precisão da cabeça. É uma pena que Mufeng não tenha metal em mãos, então ele só pode usar esse método de desconto. Chefe guerreiro, posso tentar? Anshu perguntou. Sim. Mufeng disse com um sorriso, mas você deve amarrar novamente o menor. Tente primeiro, não use apenas o grande e bata sua cabeça. Sim. Anshu pensou na cena em que Mufeng deu a Minguang uma demonstração de pegar uma arma ontem, e não se atreveu a duvidar. Mas apenas quando ele pediu ao estudioso Mufeng para jogar a pedra no chão, a pedra desobedeceu e a derrubou. Anshu ficou chocado e correu para soltar os tendões da besta e rapidamente evitou. Como pessoas primitivas, eles podem não conhecer o poder de outras armas, mas têm uma profunda compreensão do poder das pedras. Tal pedra, se você realmente quiser derrubá-la, definitivamente quebrará o sangue dele. Bom risco. Anshu ficou surpreso. Então, Mufeng sorriu. Esta arma é muito simples de fazer, mas é um pouco complicada de usar. Quando você praticar, lembre-se de se esconder. Anshu olhou para o Meteoramer com cuidado e disse com uma expressão angustiada, chefe, embora esta arma esteja em nossas mãos, ela pode se ferir acidentalmente. Existe algo que não seja fácil de ferir acidentalmente? Não é fácil se machucar? Mufeng franziu a testa e pensou. Então seus olhos se iluminaram e ele deu um tapinha na testa. Sério. Tribo Primitiva capítulo 128,
O lobo do companheiro de equipe Tuca ouvindo Mufeng dizer, é verdade. Anshu ficou animado novamente. Chefe guerreiro. Mufeng acenou com a mão. Mas esta não é uma arma próxima. E mesmo uma arma não é necessariamente contada. O que é aquilo? Anshu disse estranhamente. Udu. Mufeng disse com um sorriso. Udu. Anshu não sabia. Então ele parecia confuso. Mufeng assentiu, pensando que havia entrado na área tibetana para arqueologia antes de cruzar, e também viu o poder de Udu. O Udu é um pastor tibetano que torce o cabelo de Aken lã e depois o trança em tranças. Há um laço de 2 a 3 polegadas na trança. Ao usá-lo, coloque o laço no diretamente e teça um haste oval em forma de palma no meio, que é usado para colocar pedras e blocos de solo. A extremidade é feita de lã. Chicote. Ao usá-lo, segure as 2 extremidades do Udu com as mãos. Coloque pedras ou blocos de terra no haste, chicoteie como um chicote e, em seguida, solte uma extremidade. As pedras voarão para longe. Pastores fortes podem acertar pedras até 30 ou 60 metros de distância, e aqueles com cabeça alta podem acertar sem tiros. Ao pastar, é muito conveniente mudar a direção do rebanho e afastar os animais selvagens. Mesmo lutando no exterior em áreas tibetanas, Udu causou sofrimento aos invasores. No momento, Mufeng não tem nenhum Udu pronto em suas mãos, então ele não precisa fazer novos, apenas substituí-los por tendões e peles de animais. Ele pediu a Anshu para pegar uma pele de animal do tamanho da palma da mão, passar as 2 extremidades com peles de animais, colocar uma pedra nela, assobiar e depois soltá-la. A pedra voou para longe e voou diretamente para a vista de todos. Na floresta ao pé da montanha distante. Até aqui. Anshu exclamou. Sim. Mufeng assentiu, tal distância, mesmo uma pequena pedrinha, pode voar tão longe e atingir uma pessoa com tanta força, poucos podem suportar. O mais importante é que este Udu é muito mais seguro que o Meteoramer. Anshu acenou com a cabeça. Isso é mais adequado para nós. Mufeng pensou por um tempo e assentiu. Ok, você pode usar tendões de animais para fazer este Udu primeiro. Quanto ao martelo de meteoro, vamos falar sobre isso depois de um tempo. Sim. Mufeng acenou com a mão e pegou os pequenos lobos para encontrar Liu, mas ele foi encontrado no milharal. Ele estava organizando a tribo para quebrar o milho. Vendo-os com cautela, Mufeng não pôde deixar de rir. Não tenha tanto cuidado, desde que você não derrube os outros talos de milho. E o milho também tem brácteas, então você não precisa embrulhar em peles de animais. Sim. Liu concordou, lembrando as pessoas para acelerarem, e então ele falou com Mufeng. Chefe guerreiro, por que você está aqui? Vou dar uma olhada no que você está fazendo e como estão os preparativos para a realocação da tribo. Mufeng sorriu. De agora em diante, as tribos não precisam mais viver em cavernas. Tudo deve estar preparado. Sim. Liu respondeu apressadamente. Os velhos do lado do vovô estão acelerando fazendo mesas, cadeiras e bancos. É quase o suficiente. Os dentes brancos também estão queimando cerâmica. Deve estar um pouco perto depois de se mudar. Não muitos. E a comida? Mufeng perguntou novamente. A comida é untada com sal de acordo com as suas necessidades, e os ramos de pinheiros são queimados e assados. Quando você se mudar para o Tulou, ele será colocado no segundo andar do Tulou. Ok. Mufeng assentiu. Os 4 edifícios de terra são divididos em algumas pessoas para morar. Não importa se a casa não pode morar, é apenas uma preparação para a tribo ter filhos no futuro. Além disso, prepare mais cordas e feno para evitar que você possa sair quando chover, quando a comida do povo será um problema. Sim. Que tal tirar a casca de ontem? Vou levar alguém para esfolar imediatamente. Ok, quando Minguang voltar, me avise rapidamente e plante o rami. Sim. Depois de ordenar isso, Mufeng levou os 5 lobinhos direto para fora da tribo. Ele queria levar o pequeno lobo para ver se ele conseguia pegar a lebre novamente. O pequeno lobo pulou de alegria, gemendo sem parar na saída da tribo, obviamente muito animado. Mufeng ainda pegou o bastão para acompanhar. A selva não está longe do muro de proteção da segunda camada e está tão perto do muro de proteção quanto a terra atrás da antiga casa rural. Toda vez que Mufeng levava os lobinhos para passear, ele sempre vagava por aqui, e ocasionalmente encontrava 1 ou 2 galinhas primitivas solitárias,
e ele deixava os 5 lobinhos rastejarem pela floresta e pegá-los sozinho. Esta vez não é exceção. Sabendo que o lobinho nunca andou muito no passado, ele seguiu o lobinho pela beira da selva. Os 5 lobinhos imediatamente mudaram seu status depois de entrar na floresta, parecendo completamente um caçador de cabeças da selva proficiente. Farejando o cheiro, detectando o vento, e eles não se encontraram muito antes de correrem para a floresta. Um som farfalhante de corrida logo veio dos arbustos a menos de 30 metros do vento da madeira. Mufang ouviu o som. O som era suave e denso, e era óbvio que havia uma pequena fera fugindo. Parece que é uma galinha primitiva ou uma lebre. Mufang pensou. Ele não correu para frente, apenas se agachou no local. O velho merda estava assistindo os 5 lobinhos correndo para dentro e para fora dos arbustos não muito longe. De vez em quando, a semente de maconha parecia rosnar sussurrando com alguns outros lobinhos, obviamente comunicando algo. Os outros lobinhos também davam uma resposta choramingando de vez em quando. O chato Mufang ativou a parte da linguagem do lobo da técnica de treinamento animal em sua mente para ouvir o que alguns lobos estavam comunicando. É só que nesta audiência, Mufang quase não riu. Sementes de cannabis, ei, Dodo. Ele correu em sua direção e o bloqueou. Dodo, não se preocupe, quando a presa fugiu de mim. Mas enquanto ele se atreve a vir, eu vou matá-lo. Arroz amarelo e Xiaomi são relativamente simples, e são sempre cuidado, não deixe correr. No entanto, o cânhamo obviamente não está satisfeito com o desempenho de seus companheiros de equipe. Mas seu estúpido, você apenas correu para isso. Dodo, eu disse que iria beber. Mas você não pode pegar presas a qualquer momento sem mim. Sementes de cannabis, você volta rápido, sem você, vamos pegar mais. Dodo, é isso. Wang Mi e Xiaomi, pare de ligar, vai fugir. Mufang está sem palavras. Ele se lembra de ter lido um relatório dizendo que as orcas fazem barulho de vez em quando caçam em grupos. Alguém que sabe chamar baleias assassinas disse que as baleias assassinas caçam umas às outras, chamando para o comando, ou sente que o parceiro é lento, ou sente que o parceiro não está se comportando bem. Às vezes, eles até xingam, e são exatamente o mesmo que cuspir seus companheiros de equipe quando perderam o jogo. Originalmente, Mufang zombou disso, pensando que era pura bobagem. Mas agora, quando ele podia ouvir os lobinhos, ele tinha apenas um sentimento, realmente. Tribo Primitiva capítulo 129. Eu tenho um acordo com o Rei Lobo aqui. As sementes de maconha e seus 5 lobos estão confinando suas presas na selva, enquanto Mufang os observa com prazer. Depois de um longo período de tempo, a presa na selva finalmente não conseguiu evitar. Depois que os 5 lobos continuaram encolhendo o cerco, eles começaram a romper. Mufang conseguiu ver a presa agora, como esperado, era um coelho. Se você tem um, pode ter 2, e se tiver 2, pode ser um grupo. Mufang veio um espírito, e o gato queria se aproximar para olhar a lebre. É uma pena que essa lebre seja realmente perversa, balançando as sementes de cânhamo e o trigo para frente e para trás, correndo em direção ao arroz amarelo. Wang Mi esticou suas 2 garras e estava prestes a correr para frente, mas o coelho pisou no freio e se virou e correu para o lado da maconha que ainda não havia subido. As sementes de maconha rolaram e abriram a boca para morder, e o coelho rolou e evitou isso mais uma vez, vendo que estava prestes a escorregar das sementes de maconha e escapar. O talento de Dodo Girife foi mais uma vez revelado. Não sei quando ele apareceu atrás de Emzi e levantou a pata para olhar o coelho voando no céu. O coelho ainda estava no ar, e chutou as pernas rapidamente, apenas batendo nas patas de Dodo, e um deles saltou para trás e caiu direto em um pequeno arbusto ao lado, e escapuliu. Vendo o coelho com a mão escorregar, Dodo ficou furioso, gritou e correu direto para o mato. As sementes de maconha se levantaram do chão, sorrindo para o arroz amarelo ao lado dele, obviamente reclamando de novo. Wang Mi não era boa o suficiente, e ela era uma menina. Ela não se atreveu a dizer uma palavra. Ela se escondeu um pouco e rapidamente sondou e olhou para os arbustos. Ainda havia ervilhas nele. As sementes de maconha correram para a vizinhança dos arbustos e gritaram por dentro. Logo Dodo também respondeu. Os 4 lobos do lado de fora imediatamente o cercaram novamente. Obviamente, o coelho ainda está no mato, e agora Pez está nele para forçá-lo a sair. Oh!
Mufenshin disse, eu não me sinto assim quando estou caçando. Como você acha que alguns lobos pegam um coelho com tanta energia? É tão emocionante vê-lo. Não é mais emocionante se eu puder participar de novo? Mufeng pensou. Ele deliberadamente pegou arco e flecha em seu corpo e esperou o coelho atirar quando ele saiu. Mas ele estava com medo de machucar o lobo por engano. Então ele teve que se arrepender. Depois de muito tempo, os coelhos nos arbustos finalmente forçaram Pez a sair novamente. Desta vez, correu para dentro da floresta assim que saiu da selva. Uau! As sementes de maconha que estavam esperando há muito tempo estavam esperando o coelho sair do mato, e o seguiram com um aceno de cabeça. Dodo rastejou para fora dos arbustos, procurando a direção e perseguindo-o. Foram Angmi, Xiaomi e mais e que estavam esperando do lado de fora e conseguiram alcançá-los. Não é à toa que as sementes de cânhamo e Dodo ousaram reclamar dos 3, 2 e 3. É um pouco difícil. Mufeng não pôde deixar de ficar em pé e estava prestes a segui-lo. Neste momento, um uivo alto de um lobo de repente soou na selva. Esta voz é alta e profunda. Definitivamente não são as sementes de cânhamo. Mufeng ouviu atentamente esta voz, franzindo ligeiramente a testa, um pouco familiar. Ele pensou por um tempo, pegou o arco e a flecha atrás dele, torceu o arco, e então a direção do som da cintura do gato saiu e gritou. Logo, a voz familiar tocou novamente. Mufeng deu um suspiro de alívio, sabendo quem era, o Rei Lobo. De acordo com o acordo, o Rei Lobo virá até ele depois de escolher um lugar para ficar. Agora parece que o Rei Lobo está aqui para cumprir sua promessa. Depois que a voz do Rei Lobo soou, sementes de cânhamo e ervilhas voltaram rapidamente, e até os coelhos não foram capturados. Eles ficaram ao redor de Mufeng um por um, inclinando-se e esperando por eles. Então Mufeng rugiu na direção de onde o som veio e ficou encostado em uma árvore, esperando a chegada do Rei Lobo. O grande homem disse que ao bater em um cachorro, por precaução, ele deve se encostar em uma parede. Embora Mufeng tivesse um acordo com o Rei Lobo, ele teve que se proteger contra isso. Em pouco tempo, o Rei Lobo seguiu o som e apareceu na frente de Mufeng. Inesperadamente, o Rei Lobo acabou por estar sozinho. Obviamente, Mufeng está se protegendo contra o Rei Lobo, e o Rei Lobo também está se protegendo contra Mufeng. A cena foi um pouco estranha, e um pouco sincera. O embaraçoso é que cada um está se protegendo contra as mãos negras um do outro. Um tem medo da morte do Rei Lobo, o outro tem medo de Mufeng destruir o grupo. Mas, por outro lado, eles estão sozinhos, e não há necessidade de mãos negras, e a relutância pode ser considerada sincera. Mufeng gritou para o Rei Lobo e o Rei Lobo respondeu. Mufeng, seu povo está todo estabelecido? Rei Lobo, está resolvido. Conforme combinado, quando sua tribo sair hoje, eu deixo a tribo seguir. Mufeng ficou surpreso e acenou com a cabeça. Ok, eles vêm aqui em segurança, desde que tragam suas presas, eles devem ter sua parte. Wolf King, eles já estão voltando e entraram nesta floresta. Meu povo voltou primeiro. Mufeng, muito bem, se você cumprir a promessa, eu naturalmente a seguirei. De agora em diante, exceto quando meu povo sai para caçar, você deixa seu povo segui-lo quando você sai. Você também tem que manter seu povo atento a forasteiros próximos ao nosso clã. Wolf King, mas nem todos conhecemos seu povo. Mufeng, não se preocupe, não importa se você não conhece minha tribo, mas todos eles têm um cheiro especial que é diferente de outras tribos. Acho que você também encontrou. Wolf King, sim, esse cheiro é desagradável, não em outros humanos. Mufeng ficou um pouco sem palavras. O cheiro que ele disse era o cheiro de sabão, misturado com o cheiro de cinzas de plantas, pâncreas de porco e flores. As pessoas da tribo disseram que isso cheira bem, mas não esperavam ser rejeitados por um lobo agora. Vendo um fantasma. Mufeng não pôde deixar de cuspir, mas imediatamente percebeu que o Rei Lobo não conseguia entender essa frase. Ele acenou com a mão e se comunicou com a linguagem do lobo novamente. Bem, já que você já sabe como distinguir, então vamos respeitar por acordo um do outro. Rei Lobo, ótimo. Então o Rei Lobo disse novamente. Há uma grande árvore com 3 buracos de árvore naquela direção. Você pode simplesmente deixar seu povo colocar a presa lá. 3 buracos de árvore. Mufeng franziu a testa. Onde está?
O Rei Lobo olhou em uma direção e fez sinal para Mufeng olhar. Mufeng olhou na direção que o Rei Lobo estava apontando e viu uma árvore extraordinariamente forte à distância. Ele pensou que era a árvore que o Rei Lobo estava falando. Ele acenou com a cabeça, e então respondeu, então está resolvido. Se você encontrar algum acidente ou estranho, pode vir aqui me avisar, e deixarei as pessoas esperando aqui todos os dias. Rei Lobo, ótimo. Falando do Rei Lobo, ele se virou e desapareceu nos arbustos, e nunca olhou para os 5 lobinhos do começo ao fim. A semente de maconha que viu o Rei Lobo não fez nenhum som neste momento. Na verdade, sorriu na direção onde o Rei Lobo desapareceu e latiu alto. Virtude. Mufeng não conseguia rir ou chorar. Tribo Primitiva capítulo 130. Se você quer fazer isso, faça por um grande bilhete. Depois que o Rei Lobo saiu, Mufeng não saiu, mas ficou lá esperando que Minguang voltasse. Com certeza, não demorou muito para Minguang trazer uma dúzia de pessoas, todas carregando um grande pacote de rami. Além disso, há algumas pessoas carregando veados com chifres nas costas, cerca de 7 ou 8. Havia emoção no rosto de todos, desde que o chefe guerreiro os ensinou a usar arcos e flechas. A caça não é mais tão difícil quanto antes. Chefe guerreiro. Minguang ficou surpreso. Por que você está aqui? Mufeng sorriu e disse, eu trouxe o pequeno lobo para pegar 2 presas e encontrei o Rei Lobo. Encontrou o Rei Lobo. Minguang ficou surpreso. Isso realmente mudou a corrida para nós? Sim. Mufeng assentiu. Não só isso, já deixou alguns lobos te seguirem desta vez quando você estiver fora. Siga-nos. Minguang olhou em volta e perguntou, você viu? Todos balançaram a cabeça inesperadamente. Eu não vi. Mufeng franziu a testa. O Rei Lobo está mentindo? Só para mentir para sua presa. O que do lobo é tão alto? Antes que ele quisesse entender, houve um farfalhar novamente não muito longe, a voz apressada. Alguma coisa veio aqui? Minguang gritou em voz baixa. Todos largaram seu rami diretamente, encontraram um esconderijo próximo, amarraram seus arcos e apontaram em uma direção. Vendo isso, as sementes de maconha também ficaram ao lado de Mufeng, olhando na direção do som com muita vigilância. Mas nada apareceu naquela direção, e houve um silêncio palpitante. Um rugido baixo de lobo subsequente veio baixinho, embora fosse pequeno, era muito claro, e todos ouviram. Ok? Lobo. Todos apertaram seus corações juntos, apertando as cordas dos arcos e prestes a soltar as flechas. Mas Mufeng gritou apressadamente, pare, é o Rei Lobo, está aqui para nos informar. Diga-me. Liu perguntou em voz baixa, o que você quer dizer? Mufeng o ignorou, estendeu a mão para acenar para que ele não falasse, e então gritou na frente de todos em voz baixa, mas pôde ser ouvido pelas pessoas ao seu redor. Mufeng, por que você está de volta? Wolf King, um grupo de pessoas veio aqui com sua tribo, e eles estarão aqui um tempo. Mufeng ficou chocado e perguntou rapidamente, quantos deles existem? Rei Lobo, mais do que o seu. Olhei para as pessoas ao meu redor, todas com arcos e flechas, todas me encarando imóveis, esperando minha própria decisão. Ele olhou para trás e viu que a tribo não estava longe, ele estava determinado. Então ele rugiu novamente, eu sei, primeiro vou ver quem eles são, e quando este assunto for confirmado, vou colocar a presa em você e dizer que lugar colocar. Depois de uma pausa, ele acrescentou outra frase, se houver uma briga depois, se você puder trazer a tribo para nos ajudar, a presa pode ser levada no local. Inesperadamente, o Rei Lobo respondeu, isso não está dentro do acordo, para ajudá-lo, mais presas. Mufeng ficou surpreso e exclamou do fundo de seu coração, porra! Um leigo de dinheiro extra. Mas ele imediatamente sorriu silenciosamente novamente, bem, enquanto você lutar, você ajudará, e a presa será definitivamente adicionada. O Rei Lobo respondeu, bom. Então a grama não muito longe farfalhava novamente, e então não havia som. Mufeng sabia que o Rei Lobo havia começado a trazer seus membros do clã, então ele estava determinado e sussurrou para Liu. O Rei Lobo disse, alguém o seguirá quando você voltar. O que? O rosto de Liu mudou, alguém está aqui? A aparência das pessoas ao redor também mudou, e era óbvio que eles pensavam que o Manglong Club anterior os havia seguido de volta silenciosamente, e então trouxe à família Jiang um desastre que foi quase aniquilado. Vendo a reação de todos,
Mufang adivinhou em seu coração e sussurrou: não se preocupe, não estamos longe da tribo agora. Todos escondemos coisas boas para rastrear, e depende da situação. Mingguang e os outros se acalmaram e disseram em seus corações: nós ouviremos o que devemos fazer, chefe. Mufang suspirou do fundo de seu coração. Ele poderia ter levado a tribo de volta para a tribo diretamente, e então trazido todas as equipes de caça para lidar com isso. Mas ele sabe que no futuro não poderá fazer tudo no posto da tribo, e será impossível fazer tudo sozinho. Muitas coisas precisam ser tratadas pela tribo. Especialmente para coisas como hoje. Pessoas como Mingguang entraram em pânico antes de ver alguém. O que devo fazer se mudar para outro jovem da tribo? Então agora ele decidiu usar isso para deixar Mingguang e os outros moderar seu estado de espírito, ver a cena, e encontrar acidentes semelhantes no futuro, para que eles não entrem em pânico assim. Mufang sentiu, esconder o Rami e depois ver o que está acontecendo. Sim. Logo todos esconderam suas figuras e esperaram silenciosamente por alguém à distância. Depois de um longo tempo, ouvi a voz de Suzu novamente à distância, e essa voz era definitivamente diferente da do Rei Lobo agora. Quando Mufang e outros ouviram, eles perceberam que desta vez era um ser humano. Uma série de vozes baixas veio uma após a outra. Mexa-se um pouco. Não descubra para a gangue de bárbaros de Jiang. Como esses bárbaros sabem que há cânhamo naquele lugar? Basta matar esses bárbaros diretamente ali. Que bobagem. Você não viu que agora eles têm novas armas? Nós definitivamente não somos adversários. Então o que estamos fazendo? Olha o que está acontecendo com eles agora. Volte para relatar ao chefe guerreiro e ao líder, e depois volte para se vingar. Mas agora o chefe guerreiro não pode ser o senhor. Temos que ouvir o Dente Preto. HMPH. Voltamos e dissemos às pessoas no departamento de Dente Negro que Jiang tinha muitos cervos com chifres e muitas ovelhas selvagens. Sim, eles definitivamente virão. Mas eles têm uma nova arma. Os presas negras podem lutar contra ela. Porque não pode ser derrotado. Há mais de 500 membros da equipe de caça no departamento de Dente Negro, e há quase uma centena de soldados, e as novas armas de Jiang não são boas. Sim. Aqui Mufang, eles ouviram claramente nas proximidades. Mingguang até olhou para Mufang interrogativamente. Chefe guerreiro, o que devo fazer? O coração de Mufang ficou surpreso, e ele soava como seu antigo oponente, Manglongbu. E eles parecem estar debaixo da cerca agora. Debaixo da cerca, não tive a consciência de ser um ser humano com o rabo enfiado. Ainda penso no desastre. Mufang zombou, esta pessoa está certa. Minha família Jiang não só tem veados e ovelhas, mas também javalis. Depende de você. Não há vida para agarrar. A equipe de caça de 500 pessoas, os soldados com menos de 100 pessoas, são todas pessoas com paus de osso e pedras. Mufang pensou sobre isso, pensando na proteção atual, armas e lobos no clã, além de já conhecer os planos dessas pessoas, e cerrou os dentes. Se você quer fazer isso, faça. Então ele balançou a cabeça em Mingguang e fez sinal para que não agissem precipitadamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.